Olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o professor Joe, professor de Geografia da Rede Estadual do Estado de São Paulo. Bom, neste momento, faremos então um período de aprofundamento de algumas questões que nós tivemos dificuldades no primeiro semestre de 2025. Tenho certeza que agora nós vamos aprender e fixar de vez esse conteúdo. Bom, a nossa meta, então, são 3 aulas. Na primeira aula, nós vamos abordar agora os povos originários e a sua relação com a natureza. A gente precisa compreender um pouco mais essa relação desses povos. Nesta aula ainda vamos falar sobre a relação entre o campo e a cidade. A gente precisa reconhecer isso. Assunto tranquilo, mas o pessoal teve dificuldade. E as transformações do espaço geográfico. O espaço geográfico, tema abordado na aula 8 e 9, né, do primeiro bimestre, e a gente precisa identificar alguns fenômenos, identificar, né, essas transformações do espaço, beleza? Então, sem delongas, já vou aqui para o meu slide. Período de aprofundamento, primeiro semestre de 2025. Qualquer coisa, vou deixar essa aula gravada, né, vou colocar no YouTube, na Sala do Futuro. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar em sala de aula ou deixa um comentário aí no YouTube, beleza? Um grande abraço, vamos lá então. Então, foco no nosso conteúdo, nós vamos falar sobre povos originários e a transformação da paisagem. O slide colocado pela SEDUC, Secretaria da Educação, diz: no Brasil, as práticas culturais, socioeconômicas e valores dos povos indígenas interferem pouco no meio natural e, assim, colaboram para a manutenção da biodiversidade, do equilíbrio ecológico e da preservação das paisagens. E aí ele coloca um texto aí para a gente ler, que vai explicar um pouco mais sobre esses povos, né? Bom, antes do texto, né, eu vou colocar um videozinho aqui que eu peguei aqui na internet, que eu acho que vai dar uma ilustrada, aí a gente volta pro texto, beleza? Então, atenção aí. Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje vamos falar de um tema incrível: como os povos indígenas contribuem para a proteção da natureza. Vocês já pararam para pensar que esses povos têm um papel fundamental na conservação dos nossos ecossistemas? Então, bora mergulhar nesse assunto. Os povos indígenas carregam uma sabedoria ancestral profunda sobre a natureza. Eles convivem em harmonia com o meio ambiente, usando seus recursos de forma sustentável. Um exemplo bacana é a agricultura de roça, praticada na Amazônia. Essa técnica envolve o cultivo em pequenas áreas, que são alternadas para permitir a regeneração da floresta. Isso preserva a biodiversidade e mantém o solo fértil. Outro exemplo fascinante é a pesca sustentável dos povos indígenas do Xingu. Usando técnicas tradicionais, eles garantem a captura apenas de peixes abundantes, deixando os mais jovens e as espécies ameaçadas em paz. Isso mantém o equilíbrio dos rios e assegura a sobrevivência das espécies. Além disso, muitas comunidades indígenas protegem vastas áreas de floresta. No Brasil, mais de 20% da Amazônia está sob a proteção de territórios indígenas. Essas terras são verdadeiras fortalezas contra o desmatamento e a degradação ambiental. Pesquisas comprovam que áreas geridas por povos indígenas apresentam taxas de desmatamento muito menores. Os povos indígenas também possuem um conhecimento medicinal valioso. Muitas plantas que eles usam para tratar doenças ainda são um mistério para a ciência moderna. Proteger esse conhecimento é fundamental, não só para preservar a cultura indígena, como também para possíveis descobertas científicas no futuro. E não podemos esquecer o papel dos povos indígenas no combate às mudanças climáticas. As florestas que eles protegem são enormes reservatórios de carbono, ajudando a mitigar os efeitos do aquecimento global. Defender os direitos indígenas é, portanto, defender o nosso planeta. Então, da próxima vez que ouvirem falar sobre povos indígenas, lembrem-se, eles são guardiões da natureza.
Sua sabedoria e práticas são essenciais para a preservação do meio ambiente. Se você curtiu este vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixar suas dúvidas nos comentários. Muito bem. É isso aí. Viram a importância dos povos indígenas? Os povos originários? Originário quer dizer que é daqui mesmo, né? Eles têm um grande papel, principalmente climático, na forma de proteger a natureza, né? Tudo isso influencia a vida dos seres humanos no planeta Terra, né? Nós não optamos por viver como eles, mas eles têm um grande papel e um papel muito importante, de um protagonismo muito importante nos dias atuais, porque o mundo fala, né, em proteger a natureza por causa de problemas climáticos. A gente está vendo pelo mundo diversos problemas como furacões, tornados, derretimento de geleira, aquecimento global, né, muita emissão de gases poluentes que faz mal para a humanidade também, que gera uma série de problemas no planeta Terra. E os indígenas, o modo como eles vivem, é benéfico para toda a humanidade, todos os seres vivos que temos no planeta. Bom, diante do exposto, diante desse lindo vídeo que nós vimos, temos um texto agora que é importante você acompanhar a leitura comigo. Olha bem na sua tela aí, né, ou no seu livro, que nós vamos acompanhar aí. As concepções indígenas de natureza variam bastante, pois cada povo tem um modo particular de conceber o meio ambiente e de compreender as relações que estabelece com ele. Porém, se algo parece comum a todos eles, é a ideia de que um mundo natural é, antes de tudo, uma ampla rede de inter-relações entre agentes, sejam eles humanos ou não humanos. Isso significa dizer que os homens estão sempre interagindo com a natureza e que esta não é jamais intocada. Os indígenas têm consciência de sua dependência, não apenas física, mas sobretudo cosmológica, em relação ao meio ambiente. Em função disso, desenvolveram formas de manejo dos recursos naturais que têm se mostrado fundamentais para a preservação da cobertura florestal no Brasil, certo? Texto colocado aí para nós, depois do vídeo, né? Acho que nós já entendemos a importância desses povos. E aí que vem a perguntinha que caiu lá na prova paulista, questão número 23, na prova paulista do primeiro bimestre. Leia o trecho a seguir. Povos originários são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Esse texto foi tirado direto do site do governo federal, né, sobre os povos tradicionais. Diferentes tipos de sociedade modificaram as paisagens ao longo do tempo, inclusive os povos originários e as comunidades tradicionais. A relação desses povos com a natureza se caracteriza pela: letra A. Eles vão fazer a degradação do meio ambiente. Letra B. A devastação da biodiversidade. C. A preservação da paisagem. E letra D. A poluição da atmosfera. Gente, a gente percebe, né, que existe até técnicas para fazer prova, né? Mas primeiro o conhecimento que nos traz aqui, né, você já percebeu que eles cuidam da natureza, né? A única palavra aí nas respostas só poderia ser preservação, né? Aquela que traria a resposta correta. Então a gente deixou de analisar. Nós não podemos esquecer que diante de provas, né, como a prova paulista, por exemplo, que tem um estilo de vestibular, nós nunca podemos deixar de analisar muito bem o enunciado. A relação desses povos com a natureza se caracteriza pela... Bom, era só você completar. Preservação das paisagens, né? Letra C, de coração.
né? E aí tem uma resposta comentada aqui, né? O próprio governo nos mandou. Esse item afere a habilidade do estudante em compreender a importância dos povos originários para a preservação das paisagens e a manutenção da biodiversidade do planeta. As práticas culturais e os valores desses povos pouco interferem no meio natural, ou seja, que é muito positivo, né? Sendo essencial para a conservação da biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Nesse sentido, a alternativa C enfatiza a contribuição desses povos para a preservação do meio ambiente. Beleza, isso estava lá na aula 4, em paisagem, na parte 3. Por isso eu falo, fiquem sempre atentos a tudo que está sendo passado em sala de aula, com muito silêncio, né? Para que você possa fazer as suas perguntas, para que você possa anotar as suas dificuldades e tudo isso vai facilitar o seu caminho, beleza? Então vamos à questão de número 2, né? Número 2 para nós, mas a questão é a número 20 e que número 26? A 26, lá na prova paulista do primeiro bimestre. Bom, agora nós vamos falar a relação entre o campo e a cidade. Nós trabalhamos bastante essa questão, mas na hora da prova, alguns alunos ficaram com dúvidas. Então, vamos retirar isso agora, tá bom? Relação entre campo e cidade. O campo e a cidade são espaços com características distintas, mas também complementares, né? O campo depende da cidade, a cidade depende do campo, isso a gente já falou, né? Mas se você estiver no campo, você sabe que você está no campo, né? Porque está mais aberto, né? Corre mais vento, né? A gente percebe mais áreas verdes, não percebe tanto impermeabilização de solos, ou seja, asfalto, concreto, né? Não vê tantas casas, prédios, né? São pouquíssimos, porque lá tem o predomínio da natureza. Não que ela seja ali natural, mas que ela possa ter sido plantada, mas que há um predomínio de área mais verde, tem, tá bom? Por isso, as experiências das pessoas em lugares do campo e da cidade podem variar, mas também apresentar conexões envolvendo festividades, práticas religiosas, atividades esportivas e interações coletivas, como associações comunitárias. Essa complementariedade de experiência ocorre porque o campo e a cidade são espaços conectados e mutuamente dependentes. Olha essa palavra, mutuamente dependente. O campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Existe uma frase muito famosa que diz: se o homem do campo não trabalhar, a cidade não janta. Bom, e hoje já há até complementos. A cidade precisa trabalhar para dar recursos para o campo produzir para a cidade jantar. Então tá todo mundo ligado, um dependendo do outro hoje, né? O campo era muito remoto, né? As pessoas trabalhavam muito com força braçal. Hoje não, hoje nós temos maquinários, né, que ajudam muito. E o maquinário é produzido na cidade, beleza? Só assim a gente pode, né, ter um pouco mais de produtividade, principalmente das comidas, beleza? O campo, então vamos caracterizar ele. E tudo isso já foi passado em slides para vocês, mas estamos revisando aqui, aprofundando os nossos conhecimentos. O campo é caracterizado por extensas áreas verdes, onde predominam as atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, as três atividades do setor primário. Alimentos como frutas, as verduras, os grãos e as carnes, por exemplo, dependem diretamente do campo onde esses produtos são plantados, criados e colhidos, e então transportados para as cidades. Da mesma forma, as matérias-primas utilizadas para a confecção de produtos industrializados são extraídas, geralmente, do campo. Então é no campo que produz muita matéria-prima para que as indústrias e o comércio possam funcionar, né? O setor secundário e o terciário possam funcionar com mais agilidade, né? Ter a matéria-prima, os insumos que eles precisam para produzir, beleza? Já a cidade, que nós conhecemos e é muito cotidiano para nós, né, diz: a cidade é como chamamos os espaços com grande aglomerações de pessoas,
Olha lá, a cidade parece que está ficando até vertical, né? Porque já tem a presença de edifícios, né? Tem muitas pessoas morando no mesmo lugar, se você parar para pensar, certo? Aí, ó, diretamente do campo, as principais atividades desempenhadas na cidade estão ligadas à indústria, ao comércio e à prestação de serviço. Aí eu, professor, estou prestando um serviço educacional. A indústria produzindo coisas, né, principalmente a indústria leve para os supermercados, né, para o comércio, né? Então, muita coisa é produzido aqui na cidade, mas nós dependemos da matéria-prima que tem no campo. Nas cidades, os produtos do campo são consumidos pela população, ou então transformados pela indústria em produtos industrializados e tecnológicos, que também são utilizados no campo. Então, você percebe que existe uma dependência da cidade, né, com o campo e o campo com a cidade. E aí tem uma perguntinha para a gente aí. Escolha a alternativa que melhor represente um produto produzido pela cidade que é utilizado no campo. Máquina e equipamentos agrícolas, café em grãos, grãos de milho, hortaliças e legumes. E aí, qual é a resposta? Se você respondeu máquinas e equipamentos agrícolas, você está de parabéns, né? Ficou claro, né? Ficou claro. Tranquilo. E aí, tinha esse exercício no seu livro, a gente fez em sala de aula, tal. Se você não fez, pega lá o livro, né? Sempre guarde os seus livros, faça esse exercício, né? Que é um esquema. O que o campo tem a ver com a cidade tem a ver com o campo? Tem muita coisa, professor. Para a gente não perder muito tempo, a gente pode falar que existe uma relação de interdependência. Aqui, ó. Uma relação, opa, de deixa eu pegar um lápis aqui, caneta, vai. Uma relação de interdependência. Pode ver que as flechinhas estão dizendo, ó, um vai para lá e o outro vem para cá. Um depende do outro, né? Tem coisas que são produzidas na cidade, que nem as máquinas, vão para o campo. E a matéria-prima que é produzida no campo vai para a cidade. Olha lá, ó. O campo produz alimentos, legumes, carne, leite, grãos, matérias-primas. Né? Tudo vindo do setor primário da economia, que a gente já falou. Já as coisas que acontecem aqui na cidade vêm do setor secundário e do setor terciário, certo? Tudo isso vai também para o campo, vai ajudar o campo, certo? Então, há uma relação de, olha essa palavra, interdependência, que a gente agora vai para a questão que teve na prova paulista. A gente tem que analisar com muita cautela, viu, gente? Não tenham pressa em responder as provas. O segredo é ler muito bem a questão, muito bem, com muita atenção ao enunciado. Tudo isso faz a diferença. Então, leia o trecho a seguir. O campo e a cidade são espaços com características distintas, mas também complementares. São espaços conectados e mutuamente dependentes, ou seja, um depende do outro. Isso está no material digital lá no primeiro bimestre. Agora vamos ao enunciado, certo? Depois do trecho, sempre vem o enunciado antes das alternativas. Os lugares estão conectados por meio de transportes e vias, e por relações que estabelecem entre eles, a partir das atividades econômicas e sociais, um exemplo dessas conexões. Destacadas no trecho é a relação entre o campo e a cidade, caracterizada pela troca de mercadoria, fluxos de pessoas e informações. E aí, o que você acha? Vamos para B. Pela independência da cidade, que pouco necessita dos produtos do campo. Gente, olha aqui, a gente achou um erro. Será que a cidade pouco necessita do campo? Lembra, se o homem do campo não trabalhar, a cidade não janta. Então ela depende muito, né? Só pelo contexto de comida, ela já depende muito. Então, tchau para a letra B. Pela importância do campo, que é totalmente autossuficiente em sua produção. E aí, o que você acha? Pela importância do campo, que é totalmente autossuficiente na produção. Com certeza não, né? Pela mecanização das lavouras, o que faz com que muitas pessoas deixem as cidades
para irem para o campo, certo? Então, essa também não é, né? Porque pela mecanização das lavouras, fez muita gente ir para a cidade e abandonar o campo, sim, mas não é essa a relação que caracteriza, né, a interdependência ou a, a dependência mútua entre um e entre o outro, certo? Então, tchau para essas. Então, nós temos aqui a troca de mercadorias, fluxos de pessoas e informações. Beleza? Essa era a resposta. A Secretaria da Educação nos deu aqui então, né, a resposta. Este item afere a habilidade do estudante em reconhecer as relações que se estabelecem entre o campo e a cidade, especialmente a inter-relação pela complementariedade de experiências, troca de mercadoria, fluxos de pessoas e informações. Nesse sentido, a alternativa A destaca essas conexões estabelecidas a partir de atividades sociais e econômicas, certo? Essa aula, né, era a aula 7 do primeiro bimestre na parte 2, beleza? Muito bem, agora nós vamos para o momento final dessa nossa aula. Vamos falar então sobre o espaço geográfico. O espaço geográfico é o espaço ocupado pelo ser humano em que ele interfere, transforma e interage de maneira direta ou indireta, individualmente ou em sociedade. Bom, o que eu preciso que você entenda? Que o ser humano transforma, interage, interfere. Olha essas palavras. Então, a qualquer momento ele pode mudar. Se o espaço era natural e ele altera ele pode ser um espaço geográfico, ou seja, houve a intervenção humana. Esse espaço é formado pelo conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação humana ao longo do tempo. Então, você percebeu a ação humana, o espaço passa a ser geográfico. Em outros livros, você pode ver espaços humanizado, cultural, né? Tem outras palavras que são utilizadas também. Mas vamos ficar aqui com o que está sendo trazido pela Secretaria da Educação, certo? Os lugares e as paisagens estudadas nas aulas anteriores são espaços, né? A gente viu muita coisa. O espaço tem uma grande importância para o estudo da geografia, pois é nele que as interações e as atividades humanas acontecem. Beleza? Bom, diante do exposto, a gente já sabe que o espaço ele pode ser transformado pelas pessoas, né? E a gente já tem uma questão que ficou na prática aí, né? Não vou pegar essa parte aqui, tá? Mas a gente vai entender. A geografia estuda os espaços geográficos, ou seja, aqueles que foram modificados pelos seres humanos, que são os espaços transformados pelos seres humanos, construídos e reconstruídos constantemente, seja pelo trabalho humano, seja pelas forças da natureza. Considere essa definição para responder o questionamento. Bom, o que eu quero é que você me ajude a analisar esta imagem. Temos espaços naturais? Não, né? Nós temos elementos naturais, que nem a praia, né? Aqui o mar. Isso aqui são elementos naturais, que já foi transformado tudo em volta pela ação humana. Ou seja, esse espaço aqui é um espaço geográfico, como está dizendo aí, ó. Cidade do Rio de Janeiro. Tem o Pão de Açúcar lá, né? Tem, mas, professor, houve alteração? Houve alteração, portanto, espaço geográfico. O fato de ter uma alteração considerável, isso é muito importante para nós, certo? Bom, diante desse entendimento e tudo que a gente já viu, observe a imagem a seguir. Bom, a gente vê o quê? O planeta Terra, né? Pelo menos um desenho que representa ele, né? De um geóide, partes com natureza, parte com o mar, as cidades, né? Um farol aqui, plantações ali. A gente já vê algumas modificações, né, nesse planeta que não está totalmente natural. E aí, essa imagem, né, foi do InfoEnem, né, um espaço de lugar, paisagem, território, né, as categorias da geografia, e aí ele coloca: a imagem representa o espaço geográfico, né, porque houve alteração, organizado e transformado
continuamente pela sociedade ao longo do tempo. Qual o nome que se dá ao processo de transformação do espaço pela sociedade, a partir da criação de pontes, avenidas, indústrias e atividades agropecuárias? E aí? Qual que é o nome que se dá? Olha o que ele falou. Qual o nome que se dá ao processo de transformação do espaço? Bom, se está tendo transformação, eu estou preservando? Não. Pode acontecer de pode estar acontecendo de estar preservando alguma coisa assim, mas não é, né, o sentido da resposta. Então esse tchau. Está tendo alteração do espaço? Com certeza, professor. Está tendo alteração. Está em constante processo. Olha lá, ó, processo de transformação dado pela sociedade. Porque ele está criando ponte, está criando avenida, está alterando o espaço? Está alterando, professor. Então, essa é a resposta correta. C. O espaço conservado? Bom, se está colocando ponte, avenidas, indústrias, não, né? E o espaço está ficando natural? Com certeza não. Olha só, gordurinha, né? Gordurinha, gordurinha. E aí a Secretaria de Educação comenta o item. Esse item afere a habilidade do estudante em reconhecer o processo de produção do espaço a partir das transformações das paisagens pela ação antrópica em diferentes lugares, especialmente com o desenvolvimento da urbanização, que é o que estava dizendo a questão, né? Ela está trazendo pontes, avenidas, rodovias, indústria, né? Tudo isso aí. E nesse sentido, a alternativa B, que é a alteração do espaço, é a resposta mais correta, né? Que enfatiza a produção do espaço enquanto processo contínuo de transformação pelas diferentes sociedades ao longo do tempo. Ou seja, meus queridos, nós podemos alterar um espaço se ele não estiver bom, né? Se precisar de área mais verde, vamos plantar, vamos proteger o nosso país, o nosso planeta, tudo isso vai fazer bem para os seres humanos. Beleza? Então é isso que eu tinha que falar aqui na primeira aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço. Tchau.